Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e eu estou animadíssima para mostrar para vocês a reforma que finalmente fizemos aqui na nossa sala de jantar. Eu estava com tanta expectativa para fazer essa reforma e agora que foi feita eu estava mais animada ainda para compartilhar com vocês. Eu quero mostrar para vocês aqui tudo que nós fizemos aqui na nossa reforma, o porquê fizemos essa reforma, o quanto estava sendo necessário, o quanto gastamos, né, e o que podemos aproveitar do que já tínhamos nessa reforma para não gastar tanto. Então fica com a gente aqui até o final. Bom, essa reforma começou o seguinte, desde o ano passado que eu já vinha num processo de aos poucos fazer reforma aqui na minha casa. Já tem 6 anos, né, que eu tenho 6 anos de casada. E aí, antes de casar, essa casa passou por uma reforma para que a gente pudesse vir morar aqui, eu e Tiago. E aí, 5 anos depois, começamos o processo de ajeitar alguns cômodos. Então, primeiro começamos pelo quarto de Marília, que fica aqui. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro para vocês a reforma do quarto de Marília, onde eu e Tiago, nós mesmos que pintamos o quarto. E aí tem o processo, né? As etapas aqui, mostro o quarto final. Confere aí o vídeo. Depois nós fizemos a reforma da cozinha. Também tem um filme, tem um vídeo sobre também a reforma da cozinha, todo o processo de pintar, organizar as coisas e até Marília ajudando. Tem também vídeo aqui no canal falando sobre isso. E recentemente fizemos a nossa sala de visita, que também ficou lindo. Inclusive também tem mais um vídeo onde eu mostro esse processo. Inclusive, ó, esse quadro aqui foi ideia da minha cabeça. Eu tinha essa moldura, era de um outro quadro. O quadro em si, a tela danificou. E aí eu tirei a tela, ficou só essa moldura, a moldura perfeita. E aí eu tive a ideia, coloquei a moldura aqui na parede e coloquei esses ramos colados na própria parede. Então, se um dia eu inventar de tirar, eu vou ter que descolar e colocar em outro lugar. Não coloquei nenhuma base, foi diretamente na parede. Eu acho lindo, ficou fantástico, olha só. Enfim, foi a última reforma que nós fizemos. E faltava a sala de jantar, principalmente porque um dos motivos é porque Marília passou por aquele processo de, com as canetas, com os lápis, sair riscando todas as paredes. Então, o quarto, a cozinha, a sala de TV e a sala aqui de jantar, estavam as paredes todas riscadas. A cada vez que nós pintávamos as paredes, a gente ia resolvendo isso. E faltava aqui a sala de jantar. E aí tava riscada essas paredes aqui, ó, tudo riscado. E aquela coisa, não sufoque a artista, né? Ela tinha os lápis dela e nem sempre a gente conseguia fiscalizar e impedir. Quando via, já estava lá a parede riscada. Então tínhamos que resolver esse problema. Pronto, ok, foi pintado para resolver. Mas o que estava me angustiando não era só essa questão dos riscos das paredes, é que aqui na sala de jantar simplesmente tinha uma pequena parede que aqui, ó, aqui é a entrada. Nós temos a sala de visita, na sala de televisão, né, que não é televisão de visita, que não tem televisão aqui na sala. E você entrava, quando você entrava aqui da sala de televisão, então, na sala de visita, quando você chegava na sala de jantar, simplesmente tinha uma parede aqui, nessa parte aqui. Tinha uma parede que cobria logo a entrada. Eu acho que eu tenho um vídeo, um trecho que eu posso, que dá pra ver essa parede aqui. Então, ficava essa metade da parede, a gente tinha que vir pra cá, pra chegar aqui, arrodear e poder entrar na sala de jantar. Tirava muito espaço dela. Então, o meu desejo demais era tirar essa parede. Então, a parede foi tirada, foi tudo pintado branquinho, eu quis branco neve, porque um defeito dessa casa é que tem pouca luz natural. Então, eu queria que pintasse de branco neve para ajudar um pouco na questão da iluminação. Então, durante o dia, eu preciso deixar a luz branca acesa para deixar a casa iluminada. Porque se você ver de janela, ó, só tem aquela entrada ali de luz. Só tem aquela entrada. Infelizmente, é um defeito que essa casa tem, especialmente essa sala. Daqui da sala de visita, a gente tem a janela da porta. Só que agora tá fechado, né? Que eu preciso de um pouco de privacidade para gravar para vocês. Mas aqui, essa sala de boa, quando abre a janela, entra muita luz natural. Mas já nessa sala de jantar, não entra. Então, branco, neve, para ajudar com a claridade. Então, o problema resolvido da questão da pintura das paredes, para tirar os riscos de caneta que tinha. E a parede que estava aqui, criando um muro, deixando a sala de jantar bem menor.
O que é que acontece? Como tinha essa parede, então essa mesa ela não poderia ficar assim esticadinha, ela ficava na outra posição. E a mesa, de certa forma, ficava escondida na parede que tinha aqui. Agora a gente consegue ter um espaço mais amplo, agora que colocou a mesa aqui nessa posição. Gente, aumentou demais o tamanho da sala. Vocês não têm ideia como essa parede atrapalhava. E eu estou muito feliz por conta disso, que a gente pôde colocar aqui, tem um espaço muito maior, né? Então, o que foi que nós aproveitamos aqui? Praticamente tudo, né? Fizemos aqui a pintura. Deixa eu falar para vocês o que nos motivou a fazer rápido essa reforma da sala de jantar. Tinha um problema, aquela parede ali, né? Além dos riscos de caneta que Marília fez, a parede ela tinha algo que parecia como se fosse uma infiltração. A parede estava ficando toda manchada nessa região aqui, muito manchada. Parecia infiltração, mas não era infiltração. Essa casa ela tem um problema, a água da nossa cidade é uma água que é muito, tem sal, é o que fala, é uma água salgada. E aí, por uma questão que não, da forma que foi errado, uma forma errada que foi feita a casa, acontece que pega um sal. Enfim, eu não sei explicar, eu sei que tinha sal, e mesmo que você pintasse, na mesma semana começava a ficar aquela coisa manchada lá. Então não tinha solução para isso, ninguém deu solução para a gente, em termos de pintura, de reconstrução, de nada que ajudasse. E a solução que nos deram era colocar cerâmica em toda a parede. Então nós escolhemos uma cerâmica para colocar o mais discreta possível. E aí nós pegamos uma cerâmica que é levemente 3D, não muito, bem discretamente, e colocamos aqui para cobrir essa parede, para que se fosse pintar as manchas iriam voltar. Então a gente cobriu toda essa parede aqui com a cerâmica 3D bem discreta. E o que é que nós aproveitamos aqui? Essa mesa nós já tínhamos aqui, a gente comprou quando se casou, foi um dos primeiros móveis que nós compramos. Então a mesa a gente aproveitou. Um dos próximos investimentos que eu quero fazer aqui nessa sala, eu quero trocar as cadeiras. A mesa é muito boa, é uma mesa de boa qualidade, mas as cadeiras elas deixam muito a desejar. Inclusive tem duas cadeiras que estão bem sujas de tinta, que Marília, mais novinha, fez essa sujeirada. Então a gente tem que começar a trocar as cadeiras que elas já estão bem desgastadas. Mas por hora a gente tá deixando elas aqui por financeiro, né? Mas vai ser um investimento que em breve, se Deus quiser, a gente vai fazer, é trocar as cadeiras. E aí a gente pode deixar essa mesa. Então a mesa continuou. Essa planta aqui é uma planta artificial, ela estava na sala de visita, no vídeo que eu falo da sala de visita eu mostro para vocês, mas aí eu trouxe ela para cá e aí eu acho que ficou bem legal aqui, deu para aproveitar aquela nesse espaço, eu gostei dela aqui. Outra coisa que nós aproveitamos foi esse móvel. Esse móvel ele fazia parte do meu escritório, só que o meu escritório ele tá fechado por enquanto, porque lá na sala que ele ficava, deu uma infiltração de verdade lá e a gente teve que tirar. E aí, por enquanto, tá interditado o escritório e eu tô utilizando outro espaço da casa para trabalhar. E aí eu aproveitei esse móvel para cá e trouxe ele para cá e eu gostei muito dele aqui. E aí o que é que tem aqui? Antes esse quadro tinha uma imagem abstrata e aí eu coloquei essa foto, que eu amo essa foto, minha e de Marília. Olha que lindinha. Ela aqui estava com 2 anos de idade. Aqui foi uma festa de premiação de profissionais aqui da minha cidade. Eu ganhei de melhor psicóloga. E tá aqui a imagem, a foto da gente. Gosto muito desse leão. E essa plantinha. Aqui tem foto minha de Tiago, depois eu quero trocar, colocar uma foto que a gente esteja mais arrumado, mais bonitinho, mas por enquanto tá essa. Foi um presente que ele me deu quando a gente tava namorando. Essa foto, esses jarrinhos aqui e essa roda gigante, que eu acho que eu fiz um vídeo de Natal mostrando pra vocês que eu peguei essa roda gigante e fiz uma decoração natalina, colocando aqui uns bonequinhos de Natal, ficou bem legal. Aí aqui, essa bandeja, antes eu colocava ela
garrafa de café e umas xicrinhas, eu usava no meu escritório. Aí agora eu deixei ela aqui com os copos de cristais, livros, e aqui embaixo tem mais livros e tem a minha placa do YouTube que está ali. E coloquei aqui nessa parede esse móvel junto com a planta, acredito que eles combinaram muito bem juntos. E o que mais que eu aproveitei? Esses quadros aqui, que eles têm assim um significado muito importante para mim. Esses quadros foi minha mãe que pintou. Ela pintou esses quadros, tem mais de 20 anos que ela pintou esses quadros, viu? Acho que foi 2004, por aí, que ela pintou. E foi na época que eu era universitária, eu estava fazendo faculdade, morava no Recife, morava sozinha lá. E aí eu morava lá no apartamento, e aí ela pintou esses quadros para colocar lá, para decorar. E aí eu coloquei. Na época eram só os quadros, não tinha moldura. E depois que eu voltei para cá, esses quadros ficaram guardados muito tempo. Há muito tempo que eles estavam guardados, sem mostrar a sua beleza. O que foi que eu fiz? Eu peguei, retomei, peguei esses quadros e aí coloquei essas molduras agora esses dias e aproveitei, encontrei o momento certo para eles e coloquei aqui nessa parede que fica ao lado da entrada, né, da sala de visita, e aqui a porta do meu quarto. Eu achei bem bacana aí, eles aí. Bom, ou seja, o que eu coloquei na sala foi tudo o que já tinha e mesmo assim já deu um ar super novo só pelo fato da reforma que foi feita, sem precisar comprar nenhum móvel novo. Mas é claro que precisa aí de novos investimentos que eu quero fazer. Um deles eu já falei para vocês, que é a questão das cadeiras, que eu quero trocar, é o investimento que eu quero fazer. Quero investir em toalha de mesa, vela, colocar ali aquele espaço ali, né, uma toalha, talvez uma cerâmica, onde eu possa colocar um jarro de flor, né? E aí vela, eu quero decorar e deixar mais bonito. E tá faltando, posteriormente eu quero trocar aquela porta, ali é um banheiro social. Eu quero trocar a porta, ou pelo menos reformar essa porta que já tem, uma porta sanfonada. E outra coisa que precisa ser feita aqui em relação a essa parede, que por enquanto não tem nada, mas eu tenho um projeto. Eu pensei a princípio em comprar um aparador e colocar aqui, mas eu já não tô querendo fazer isso porque aqui é uma das passagens para ir para a cozinha. E aí, assim, eu acho que o espaço vai ficar muito pequeno, mesmo que eu compre um aparador curto, né, fininho, para ajudar a guardar algumas coisas, que tem muita coisa entulhada lá nos armários da cozinha, mas eu não tô querendo fazer isso porque vai prejudicar aqui a passagem. E eu sou casada com um homem maravilhoso, mas que ele é um pouco espaçoso, onde ele passa, ele sai batendo nas coisas, então não tô querendo fazer isso. Então se for comprar algum móvel para ajudar a guardar as coisas, vai ter que ser guardado em outro lugar. Mas o que eu penso para essa área aqui é um quadro maior. Não tenho vontade de colocar espelho, não sei porquê, mas eu não simpatizo muito com a questão de espelho. Nada contra, mas não é o que eu gostaria. Mas eu penso em colocar um quadro, que ele pegue aqui mais ou menos essa distância aqui da parede, um quadro grande. E penso em duas arandelas, né? Duas luminárias, uma aqui e outra aqui do outro lado. E acho que fica bem bonito, um quadro bem bonito. E as duas luminárias aqui, um ao lado do outro, acho que vai ficar bem vintage, bem farmhouse. Vai ficar bem legal aí. Quem sabe um quadro que eu mesmo possa pintar, agora que eu tô estudando muito sobre desenho e pintura. Pode ser que eu coloque aqui uma obra minha futuramente, né? Algo que eu queria ter feito e não deu para fazer, eu queria trocar aqui, colocar uma janela. Aqui tem esse vasculhante. Aqui o pessoal chama basculhante. Enfim, esse aqui é um modelo antigo e eu tava no projeto de tirar. Só que acontece, lá do outro lado tem a cerâmica, tem uma reforma que foi feita quando a gente foi casar, e lá, se fosse para trocar, teria que arrancar isso, porque ele tem uma estrutura de ferro para dentro, então teria que quebrar a cerâmica do outro lado para tirar. E aí era uma coisa que a gente não queria fazer agora, então a gente deixou essa janela aí do jeito que tá, e vai ser um investimento posterior para ter que tirar e colocar algo novo, né? Uma janela mais moderna. Mas foi o que nós fizemos. Além disso, nós aproveitamos o pedreiro que fez esse serviço,
ele fez um pequeno serviço lá na cozinha com as cerâmicas que sobraram aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Esse é o espaço onde fica o fogão. E quando eu fiz o vídeo da reforma da cozinha, eu acredito que eu falei para vocês que aqui essa parede ela não tinha cerâmica. E eu tava pintando e vendo que tava tudo manchado, a parede toda manchada por conta do fogão. Que às vezes você cozinha alguma coisa que fica respingando óleo. E aí a parede ela tava cheia de manchas e essas manchas afundam, vão afundando a tinta. Então tava um negócio feio. Então eu pedi para ele revestir aqui essa parte de cerâmica porque o fogão tinha que ficar aqui, não tinha como colocar em outro lugar. Então ele fez aqui, colocou as cerâmicas e eu acho que achei que ficou bem legal. Esse móvel eu já tenho um tempo que eu coloquei ele. Isso aqui foram peças do estante de Marília, no guarda-roupa dela, que aí eu desmontei e aproveitei tinta spray que eu utilizei aqui e eu mesma pintei. E eu recentemente coloquei esses adesivos aqui nos porta-temperos. E aí ficou bem bacana, né? Gostei aqui. E aos poucos também a gente tá organizando mais e mais a nossa cozinha. Quanto que nós gastamos nessa reforma? Bom, vocês viram que eu não gastei nada com móveis, eu reutilizei tudo que eu já tinha. Foi só realmente a reforma, a pintura, colocar a cerâmica. Então o que é que nós gastamos? De mão de obra, custou R$ 1.200 para ele fazer essa sala e o pedaço ali da cozinha, né, aquela parede. E em relação aos materiais, nós gastamos aproximadamente uns R$ 1.500 a R$ 1.600. Então deu aproximadamente aí perto de R$ 3.000 a nossa reforma aqui, né? E aí teve esse pequeno detalhe também aqui das molduras que eu coloquei nos quadros. Foi o nosso investimento para termos uma sala bem mais ampla, que está me deixando muito mais feliz. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com outras mulheres que gostam de falar de decoração de casa, de reforma. E, se Deus quiser, em breve nós faremos mais um vídeo de reforma do meu quarto, que é o cômodo que está faltando, é reformarmos o nosso quarto. Ele está precisando, em nome de Jesus, em breve vai dar certo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.